Bom dia, pessoal. Então, hoje estamos aqui para mais uma videoaula, tá? A aula de hoje eu fiz um breve resumo dos capítulos 5 e 6, tá? Sobre as misturas, então eu fiz um apanho geral sobre isso, depois a gente vai tirando as dúvidas sobre o assunto, ok? Então eu vou fazer aqui um breve levantamento dos principais pontos desses dois capítulos, ok? Então vamos lá. Separação de misturas, tá? Então, na natureza, né, os produtos que adquirimos, os materiais confeccionados pelo ser humano, ou seja, de forma geral, nós e tudo que nos cerca é formado por misturas, tá? Que é o que não deixa de ser o quê? Uma associação de substâncias. Então, uma mistura é uma associação de diversas substâncias. Para utilizarmos uma substância qualquer, é fundamental realizar, então, o quê? Essa separação de misturas, né? Então, por que do nosso conteúdo aqui? Se a natureza, todos os materiais, grande parte dos materiais, eles aparecem para nós associados a outras coisas, nós, para obtermos e realizar a utilização dele de formas separadas, nós precisamos, então, o quê? Dividi-los, né? Tirá-los desse meio. Então, vamos entender um pouquinho de que forma que nós conseguimos fazer isso, tá? Então, o que a separação de mistura significa, né? Então, ela significa o quê? Isolar um ou mais componentes dessa substância. Então, nós temos uma substância com diversos componentes e nós vamos tirar essas partes, né? E ela pode ser homogênea, que a gente já fez experiência, já trabalhamos sobre isso, que ela é composta, então, por apenas um aspecto visual. Lembra lá que a gente misturou a água e o sal, virou uma mistura homogênea, né? Que a gente só enxergava uma fase, né? Ou ela pode ser heterogênea, onde a gente enxerga pelo menos dois ou mais aspectos, duas ou mais fases, como foi o exemplo o óleo e a água, com a areia, enfim, diversos materiais que não se misturam e não se juntam, né? Eles ficam, então, em fases. A gente consegue observar essas fases. Para realizar a separação desses componentes de uma mistura, então, é necessária a utilização de diversos métodos, né? Então, nós veremos agora uma relação de métodos que nos auxiliam na separação dessas misturas. Alguns são utilizados para soluções homogêneas e outros para as heterogêneas. Então, vamos lá, para as misturas heterogêneas, lembrem-se da diferença entre heterogênea e homogênea, tá? Heterogênea, hétero, a gente enxerga, diferente, tá? Diferente. Eu estou vendo, lembra que a prof explicou pra gente observar dessa forma? Então, olha aqui, a gente está observando aqui uma pessoa mexendo em alguns grãos, né, de feijão. Então, essa é uma forma de separação de misturas, tá? Ela se chama catação, tá? Que é a forma de separar os componentes da mistura, onde ela é formada por sólidos, apenas sólidos, tá? De tamanhos diferentes, né? Onde um sólido que não está dissolvido no líquido ou em qualquer outra composição, nós utilizamos recursos como mãos, uma pinça, um pegador, enfim, uma forma mais manual de separar. Então, um exemplo disso, dessa catação, é você catar, né, as pedrinhas do grão de feijão, por exemplo, ou catar os grãos de feijão que estão estragados no meio, enfim, né, sujeiras que possam aparecer ali. Então, nós utilizamos essa maneira aqui. Nós temos a peneiração, que é uma forma de separar materiais de tamanhos diferentes que formam a mistura. Exemplo, peneirar farinha, tá? Então, ela tem tamanhos diferentes, utilizamos uma peneira, onde ela separa esses tamanhos. Então, vai passar os que têm um tamanho menor, uma granulometria menor, e os de maiores vai ficar, quando sair todo o pó fino, nós conseguimos obter, então, o mais grosso dentro da peneira. Nós temos a ventilação também, que é um método que utiliza a força do vento para tirar esses componentes, né, que são menos densos do que a mistura. Então, o vento vai carregar, vai tirar casquinhas do grão de amendoim, por exemplo, aqui, ó. Essas casquinhas vão voar e o grãozinho vai ficar ali.
Aqui nós temos a separação magnética. O que seria a separação magnética, né? É um método no qual um ímã é utilizado para retirar, tá? Então, o que acontece? É uma mistura formada por sólidos. Vamos então separar aqui, por exemplo, nós temos pó de enxofre aqui e limalha de ferro, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou utilizar um ímã. O ímã vai puxar o que aqui? A limalha de ferro ou o pó de enxofre? Vai puxar o ferro, né? Ele é atraído pelo ímã e resta aqui, então, o pó de enxofre. Então, dessa forma, é a forma magnética de separação de misturas. Nós temos também a filtração. O que seria a filtração, né? É um método no qual um filtro de papel retém o componente sólido de uma mistura formada por um sólido e um gás, ou um sólido não dissolvido em um líquido. Vamos ter como exemplo, então, separar a areia da água, ou quando a gente faz o café, que utiliza o filtro de papel, né? Então, nós temos o funil, o filtro aqui, a mistura, parte dessa mistura vai passar, né? O que dissolver no líquido vai passar, como é o caso do café, o pó se solubiliza na água e parte passa, por isso que ele apresenta a cor escura, né, do café. E o restante, a parte mais grossa desse pó, ele fica retido aqui no funil, certo? Nós podemos fazer essa separação se for uma solução, uma mistura de areia com água também, tá? Decantação. O que seria a decantação? É a separação de substâncias devido às densidades diferentes. Lembra que a gente trabalhou isso também lá no laboratório, falando da densidade de separar os... Lá a gente falou da densidade que eles não se juntavam, mas essa densidade também ela é utilizada para separação, que nesse caso nós utilizamos a decantação, que temos como exemplo, então, separar o barro da água. Lembra que a gente falou que se a gente misturar o barro na água, ela vai virar inicialmente uma solução homogênea, certo? Só que se você deixar essa solução em repouso, um tempo depois, o barro ele vai precipitar aqui e vai ficar água. Lógico, essa água vai ficar meio barrenta um pouco, né? Ela não vai ficar totalmente límpida. Porém, é possível através dessa decantação é esse processo onde o barro precipita aqui, então fazer essa separação. Então, o que eu posso fazer aqui? Retirar essa água, certo? Com um canudo, alguma coisa que você consiga estar sugando essa água daqui. Eu consigo retirar e o que ficar embaixo seria o barro, né? Sifonação. Então, a sifonação, ela também utiliza-se do processo de decantação. Por quê? Através da decantação, que nós temos aqui, você utiliza a sifonação, que é esse sifão que é utilizado aqui, ó. Então, você retira a parte líquida e fica a parte sólida aqui dentro, certo? Então, esse é um método, nós utilizamos uma mangueira, uma pipeta, um canudo, uma seringa, né? Exemplo, separar os componentes da mistura de água e óleo. Então, se o óleo, aqui nós temos o exemplo da areia, né? Mas se tivesse aqui o óleo ia estar em cima e a água estaria embaixo. Nós poderíamos tirar ou o óleo ou a água, pois eles não se misturam, certo? Através dessas formas aqui, com uma pipeta, um canudo, uma seringa. A gente poderia até fazer isso em laboratório, porém agora não está sendo possível, né? Então, nós temos a flotação, que é um método no qual um líquido é adicionado a uma mistura formada por dois sólidos, os quais não se dissolvem, e um deles é mais denso, então ele é mais pesado. Lembra da densidade? Quando normalmente ele é mais denso, ele desce, né? Ele afunda, enquanto que o outro é mais denso, menos denso que o líquido, né? Em seguida, a gente faz uma decantação. Então, nós precisamos de dois processos aqui na flotação. Então, olha só. Nós temos aqui a mistura, então, de areia e isopor, tá? Aqui, areia e isopor. Aqui é uma mistura sólida, tá? Areia e isopor. Como que nós vamos separar essa areia desse isopor de uma forma mais fácil, né? Então, nós vamos adicionar água. Se nós adicionarmos água,
vai ter uma separação dessas substâncias, né? A areia vai descer, o isopor, que ele é mais leve, menos denso, vai subir. Aí eu consigo utilizar uma forma, por exemplo, de catação ali em cima desse isopor. A água nós tiramos pelo processo aqui com a seringa ou com uma mangueira aqui. E por último nós tiraríamos então a areia que ficou no fundo. Então existem métodos de separação que não utilizam apenas um método, tá? Existem misturas que nós utilizamos mais de um método para separar. Centrifugação. Então, esse método de centrifugação, ele é um método que acelera o fenômeno da decantação, quando a mistura ela é submetida a movimentos de translação em um equipamento denominado centrífuga. Então, para a gente fazer esse processo de centrifugação, nós não conseguimos fazer isso em casa, utilizando materiais simples. Isso a gente precisa de uma centrífuga, que é um aparelho que existem lá nos laboratórios de análises clínicas, laboratório de outras com outras finalidades, enfim. O exemplo que eu trouxe aqui é a centrifugação, do sangue. Então, olha o que acontece aqui. Nós, por exemplo, nós tiramos uma amostra de sangue, certo? Essa é a nossa amostra de sangue. Fui lá no laboratório, retirei com uma seringa o sangue. O sangue, ele tem a cor vermelha. Aqui a gente não está vendo a gente está vendo a diferença para mostrar que temos compostos diferentes dentro do nosso sangue. Por exemplo, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, as plaquetas, né? Enfim. Nesse caso, então, a gente faz um processo chamado centrifugação, que ele vai passar por um processo de agitação, onde ele vai separar essa mistura. Então, aqui nós vamos ficar com, digamos, a parte mais líquida do sangue, e embaixo, por exemplo, nós vamos ficar com as plaquetas, né? Aí nós conseguimos fazer em laboratório, por exemplo, a contagem dessas plaquetas, para entender se você está com algum problema de saúde, enfim. A amostra de sangue é o principal meio de explicar essa centrifugação, tá bom? Para misturas homogêneas, então nós temos a destilação simples. O que seria a destilação simples? É o método utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por um sólido dissolvido em um líquido. Lembra então lá o exemplo do mistura homogênea, do sal com a água? Então a gente consegue separá-lo através de uma destilação simples. Como que é feita essa destilação? A gente pega esse líquido e aquece ele, certo? O que vai acontecer se a gente aquecer um líquido que tem sal junto? A água vai evaporar, certo? Como o sal não evapora, o sal vai ficar depositado no fundo do copo, por exemplo, né? Ou do recipiente que estiver sendo utilizado. E nós vamos obter, então, essa mistura. Nesse momento, a gente não vai estar retirando a água, utilizando ela, mas a gente vai estar utilizando o sal, certo? A gente vai ter separado a água do sal. Olha aqui, esse é um destilador simples, tá? Utilizado em laboratório, tá? Ele é um pouco mais complexo, logicamente, né? Aqui nós temos a solução, por exemplo, de água e sal. Ele é aquecido através desse aparelhinho aqui que se chama bico de Bunsen, tá? Vocês vão ter conhecimento dele mais adiante no estudo de vocês. Então, aqui ele gerou vapor, certo? Nesse caso aqui, com esse condensador, é possível a gente retirar o vapor, que ele vai novamente se transformar em água aqui, tá? Então, essa é a destilação simples. Se nós fazermos em casa uma destilação simples que não tenha esse equipamento, nós vamos ter a separação da água e do sal, porém a água vai evaporar para a atmosfera. Nesse caso, nós conseguimos obtê-lo em água por conta desse posicionamento, dessa estrutura que possibilita a retirada do vapor e a transformação novamente em água. Então, a água, ela é retirada em forma de vapor, passa por esse tubo aqui e cai em forma de água aqui. O que vai restar aqui embaixo é apenas o sal. Então, nós temos o caso da evaporação, que é um método utilizado como não temos o objetivo de reutilizar o líquido, que foi o caso que eu falei ali. Então, a gente apenas evapora, o líquido vai para a atmosfera
e nós ficamos então com o restante do sólido no fundo, tá? Destilação fracionada é o método utilizado para separar os componentes de uma mistura formada por 2 ou mais líquidos miscíveis. O que seriam miscíveis? Que estão dissolvidos, tá? Então, como que eu vou separar uma mistura de 2 líquidos, né? No caso do sal, o sal é sólido, ele dissolve, mas você consegue fazer ele voltar para o seu estado sólido. E quando são 2 líquidos, como que a gente faz isso, tá? A mistura, então, ela é aquecida, fazendo com que os líquidos sejam vaporizados. Porém, antes deles serem condensados, ou seja, antes deles virarem gotículas de vapor, eles são separados em uma coluna de fracionamento. Exemplo, separar a mistura formada por água e acetona. Ó, esse aqui seria o exemplo dessa destilação mais complexa aqui, tá? Essa fracionada, certo? Então, o que aconteceu aqui? Então, aqui nós temos o mesmo esquema do anteriormente, porém aqui é esse tubo aqui que difere, tá? Aqui nós temos uma entrada de água, temos o condensador, temos saída de água, então ele tem todo um processo que facilita aqui o aproveitamento desses gases. Ele não deixa o gás que nós estamos separando sair. Ele vai separar, por exemplo, aqui, a acetona, no caso do exemplo ali foi a acetona. A acetona ela é mais volátil. O que é mais volátil? Ela evapora com mais facilidade. Então, a acetona, ela vai evaporar primeiro, certo? Então, quando a acetona todinha evaporar, vai sobrar aqui a água, por exemplo, certo? Porque ela é menos volátil, ela reage menos ao calor. Então, o que nós aprendemos nesse vídeo, pessoal? A identificar os diferentes tipos de misturas, a descrever os principais métodos de separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Eu espero que vocês consigam ter entendido um pouquinho sobre esse assunto. Eu corri bastante apesar do tempo, tá? Mas eu acho que ficou bem descritinho. Qualquer dúvida nós vamos estar conversando. Eu vou passar para vocês as atividades a serem realizadas. Enfim, qualquer dúvida podem me chamar que eu vou estar esclarecendo com vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.